uma coisa que precisa estar gravada dentro de você. No mundo afora, as pessoas tentam normalizar o que não é normal. Pode ser comum porque acontece várias vezes, mas não pode ser tratado como normal. O Senhor nos dá poder, Ele nos dá graça, o Senhor nos dá favor, mas Ele também nos dá uma escolha. Deuteronômio 30, versículo 19, diz o seguinte: hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Aqui fica muito claro que existem dois caminhos: o caminho que nos leva à vida e o caminho que nos leva à morte. Como que eu faço para escolher a vida? Eu escolho a vida quando eu escolho temer ao Senhor. Eu escolho a vida quando eu escolho o perdão, a misericórdia, o amor. Eu escolho a vida quando eu escolho continuar acreditando naquilo que parece ser impossível. Eu escolho a vida quando eu decido perseverar independente dos desafios. Eu escolho a vida quando eu ajo com ousadia e com coragem diante das minhas batalhas, diante das minhas lutas, diante dos meus adversários. Entenda que diante da mesma situação, eu posso viver a maior vitória, a maior virada da minha vida, como também pode ser a maior causa de dor, de destruição, de sofrimento. E tudo depende de qual será o meu comportamento. Quando nós falamos de escolher a vida é diário. Todos os dias eu preciso fazer a escolha certa. Todos os dias eu preciso escolher, renunciar, sacrificar, perseverar, lutar mesmo com dor, mesmo desanimado, mesmo que as coisas não estejam saindo da forma que eu esperava que fosse caminhar. Hebreus 11, versículo 5 diz o seguinte: pela fé, Enoque foi levado para o céu, sem ver a morte. Ele desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, o que está escrito ali na frase final? Leiam para mim, por favor. A Bíblia descreve que dois homens não viram a morte: Enoque e Elias. Enoque não viu a morte justamente por conta do estilo de vida dele. Só que quando nós falamos de morte, a primeira morte que as pessoas pensam é na morte de sepultura. Mas existem muitas outras coisas que podem morrer na nossa vida. Casamentos podem morrer, famílias podem morrer, empresas podem morrer, sonhos podem morrer, a esperança pode morrer, a nossa alegria, ela pode morrer. Entenda que na vida, tudo é uma questão de vida ou morte, porque o tempo todo o Senhor vai trabalhar para nos dar vida, uma vida completa, uma vida que nos satisfaz, e o diabo, ele vem, senão para roubar, matar ou destruir, então sempre para puxar cada um de nós para um nível mais baixo. O tempo todo ele vai tentar devorar alguma coisa em nossas vidas. E a pior morte que pode acontecer na vida de um homem, qual que é? A morte espiritual. E por que isso? A morte espiritual, ela acontece quando nós somos separados do Senhor. Longe dele, nós somos um alvo fácil para o diabo.
E muitos ainda não entenderam isso claramente. Mas não existe morte súbita da vida espiritual. O que seria uma morte súbita? Inesperada. Do nada ela aconteceu. Do nada a minha vida espiritual, ela acabou. Não, muito pelo contrário. Então, como que o diabo trabalha todos os dias? Ele tenta nos enfraquecer pouco a pouco. Porque quanto mais frágeis, mais fácil se torna ele matar, destruir, roubar alguma coisa de nós. Mas levante a sua voz, faça essas declarações junto comigo. Meu casamento não vai morrer. Minha família não irá morrer. A minha empresa não irá morrer. Levante a sua voz, os meus sonhos não irão morrer. A minha alegria não irá morrer. Repita comigo, nada na minha vida morrerá. Uma coisa que precisa estar gravada dentro de você. No mundo afora, as pessoas tentam normalizar o que não é normal. Pode ser comum, porque acontece várias vezes, mas não pode ser tratado como normal. No meu tempo de faculdade, eu me recordo de um determinado grupo de amigos estarem conversando, próximos a mim, e eles começaram a falar sobre remédio de ansiedade. E ali eles estavam tendo uma conversa, e eu ouvi expressões como, quem nunca? Quem ainda não tomou é questão de tempo, vai tomar. Como se fizesse parte da vida natural, da vida normal de um homem. Eu vejo pessoas que, por conta de desilusões amorosas no passado, vivem a vida acreditando que só porque ela teve, isso tem que ser normal para todos que estão ao redor. Só porque alguns foram injustiçados, eles acreditam que isso faz parte, e mesmo que aconteça, não significa que eu tenho que aceitar, não significa que eu não tenha que lutar, muito pelo contrário, eu tenho que me posicionar sim. João 11, a partir do versículo 1. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Existem coisas em nossas vidas que literalmente elas fogem do nosso controle. Mas é de nossa responsabilidade dar a resposta certa todas as vezes. Falando de dois grupos específicos de pessoas: os vitimistas e os vencedores. Você só pode ser um deles. Se você for um, você não pode ser o outro. Se você for o outro, você não pode ser um. Qual que é a grande diferença do vitimista e do vencedor? O vitimista vive focado no acontecimento. Ai, mas sempre acontece comigo. Parece que as coisas não dão certo somente comigo, e de novo acontecendo, parece que o mundo me persegue. O vencedor, ele foca, repita comigo, no posicionamento. Aconteceu, a pergunta que ele faz imediatamente para si mesmo: o que eu preciso fazer agora? Uma pessoa vencedora, ela aprende a fazer essa pergunta todas as vezes, independente se ela tem culpa ou não em relação àquilo que aconteceu com ela. Então, se eu recebi o diagnóstico de que eu estou doente, o que eu preciso fazer agora? Eu não vou ficar me queixando, ai, mas por que aconteceu? Por que isso não deu certo? Aconteceu, eu tenho que lutar, eu tenho que me levantar. Fui mandado embora da minha empresa, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que entregar currículo, eu tenho que lutar pelo meu emprego, eu tenho que ir atrás de uma outra chance, eu tenho que literalmente batalhar essa guerra, eu tenho que enfrentar, tenho que dar o meu melhor. As dívidas estão aumentando, o que eu preciso fazer? O lamento, nunca, jamais, ele vai conseguir resolver absolutamente nada em nossas vidas. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente.
Na NVT diz assim: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Perceba que mesmo sendo um amigo querido, mesmo sendo amado por Jesus, ele ficou doente. Existe um questionamento muito comum no meio das pessoas: mas eu sirvo ao Senhor, eu vou na igreja, por que está acontecendo isso comigo? Eu vou lá, eu dizimo, eu oferto, eu estou na casa do Senhor, eu participo dos trabalhos, e por que isso ainda está acontecendo comigo? Por quê? Não era para acontecer. Entenda que tudo o que acontece tem um propósito. No ano passado, eu passei por um dos momentos mais dolorosos da minha vida. Verdade? Verdade. O ano passado eu passei por um momento que ele me fez chorar, e não foi pouco. Eu chorei com a minha alma. Por cerca de, não me recordo se 60, 70, perto de uns 80 dias, eu comecei a sentir como se fosse a ausência de Deus. Como assim? Eu orava e parecia que o Senhor não estava correspondendo às minhas orações. Entenda que uma fé madura, ela não está ligada ao arrepio que você sente. Uma fé madura independe das lágrimas que você solta durante uma oração, durante um culto. Chorar, se arrepiar, não significa que você tenha relacionamento com Deus. Mas existem momentos que reações como essa são inevitáveis, vai acontecer. Cada culto que eu fiz ao longo deste período, parecia que eu estava fazendo força para fazê-lo. Não tinha fluidez. É como se literalmente eu estivesse fora do meu habitat. É como se eu tivesse perdido a graça que estava sobre mim. Para quem tem um relacionamento real e verdadeiro com Deus, sabe o quanto isso é doloroso. Aquilo para mim foi como se eu tivesse bebido um ácido, estava me corroendo por dentro, estava me matando por dentro. É como se eu estivesse sendo minado por dentro. A falha nunca está em Deus. E eu comecei a procurar. Senhor, me ajude a enxergar. Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim, me ajude a ver o que eu não estou vendo. Se tem algo de errado, pelo amor de Deus, Senhor, me fala. E eu comecei a colocar a boca no pó. Eu busquei o Senhor tão intensamente, com tanta força, com tanta entrega. Eu fui tomado de uma neura, no bom sentido, em que quando, por exemplo, a minha Bíblia estava em um determinado lugar, e algo estava apoiado na minha Bíblia, imediatamente eu corria para tirar. Isso é um exagero? A resposta é: depende do teu zelo, depende do que você acredita. Mas eu cheguei num ponto que eu não estava desperdiçando uma oportunidade sequer. Quando eu tinha chance, eu orava, e grande parte das orações era dessa forma aqui, ó. Eu parava tudo, dobrava os meus joelhos, colocava as duas mãos no chão, colocava o meu rosto perto do chão, e eu começava a buscar o Senhor, eu começava a orar, eu começava a buscar, eu começava a orar, eu começava a buscar, eu começava a orar. Hoje, se você se julga bom em fazer algumas coisas, é porque você tem graça para isso. Quando você perde, ou fica com essa falsa sensação de que você perdeu a graça, vai por mim, tudo fica péssimo, tudo fica horrível. O sentimento dentro de mim é como se eu tivesse perdido alguém. É como se literalmente alguém que eu amasse, minha esposa, meu pai, minha mãe, minha irmã, cunhado, alguém tivesse morrido. E foi uma dor tão profunda, só que eu não foquei no acontecimento.
Eu foquei no posicionamento que eu precisava ter para mudar aquela realidade. Em um determinado momento, em uma oportunidade específica, eu recebi uma palavra. Sabe a palavra da mulher samaritana? Aquela que estava no poço. O Senhor chegou e falou a respeito dos vários maridos que ela tinha tido. Em um breve momento o Senhor disse assim: quem beber dessa água nunca mais voltará a ter. Eu recebi essa palavra com uma revelação que eu não tinha tido antes. Como que eu recebi essa palavra? Eu entendi que existem momentos que o Senhor ele pode fechar um pouquinho o registro, a torneira, e a água vai parar de correr. Sem água você tem o quê? Eu fui tomado por uma sede inexplicável. Quando eu recebi essa revelação, no dia seguinte as coisas já voltaram ao normal, se é que dá para chamar de normal ter a presença do Senhor, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E como que veio para mim? Filho, eu queria te deixar nesse ponto. Eu queria que você ficasse dessa forma. Eu queria que você rasgasse o coração desse jeito. Eu queria esse tipo de comprometimento. Eu queria esse relacionamento. Eu queria esse grau de renúncias. E vai por mim. Eu me considero uma pessoa muito constante nas coisas espirituais. Quando eu estabeleço algo, eu sento em cima e não saio de cima. Eu posso passar anos fazendo a mesma declaração, eu posso passar anos fazendo a mesma oração, eu posso passar anos orando da mesma forma, com o mesmo sacrifício, eu passo anos, o tempo que for necessário. Mas uma coisa ficou mais clara para mim. Eu vou usar um exemplo do dia a dia para vocês entenderem. Quem é pai, quem é mãe aqui, levanta as mãos por favor. Vamos ver se meu pai e minha mãe mentiu para mim, por intermédio da resposta que vocês vão me dar. Segundo meu pai e a minha mãe, eles falaram que um dos momentos mais especiais da vida deles, foi quando eu e a Bruna nascemos. Eles falaram a verdade? E o meu pai, ele já falou por mais de uma vez para mim, que o amor de pai para com o filho é muito diferente do filho para com o pai. Não é querendo fazer comparações, mas ele falava que existia uma diferença. Ninguém precisa me falar que quando os meus filhos nascerem, eu vou amar essas crianças assim, vai dar vontade de morder. Ninguém precisa me falar que quando eles nascerem, no mesmo segundo eu já vou estar pronto para dar a vida por eles. Ninguém precisa falar que esse vai ser um dos momentos mais incríveis da minha vida. Só que o meu pai disse o seguinte: quando eles nascerem, você vai entender de uma forma mais profunda. Entenderam até aqui? Espiritualmente falando, ninguém precisa falar para nenhum de nós que Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Espiritualmente falando, ninguém precisa falar que sem Deus não tem como nós vivermos. Espiritualmente falando, ninguém precisa falar que tudo começa com Deus, Ele é a nossa maior prioridade. Mas Ele permite algumas experiências para nós entendermos melhor. Porque é diferente de você entender uma história ouvida e você entender uma história vivida. Quando você vive, quando você passa pelos seus processos, quando você passa pelas suas lutas, você tem um entendimento, uma revelação, algo mais profundo, e foi exatamente o que aconteceu comigo. Olha a resposta que o Senhor deu a essas pessoas. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. A resposta foi muito clara: um problema não é um problema, mas sim uma oportunidade do Senhor revelar a tua glória de uma forma diferente, de uma forma inédita.
E depois disso, o Senhor ainda ficou mais 2 dias no mesmo lugar. Imagina que desesperador. Imagine você na mesma condição dessa família. Imagine você acaba de compartilhar uma notícia: Senhor, aquele a quem tu amas, o nosso irmão, está doente, ele está perto de morrer, por favor, resposta, por favor, mude algo, por favor, reverta essa situação. E o Senhor ainda ficou mais 2 dias no mesmo lugar. Você consegue continuar crendo além do tempo? Você acredita que mesmo depois de tanto tempo, o Senhor virá com poder para cumprir promessas que Ele te fez no passado? Entenda que o tempo ele pode ser o seu maior aliado, mas se o seu foco não estiver no lugar certo, se você não tiver fé, algo muito, muito forte dentro de você, o tempo se torna o teu maior adversário. Porque eu vejo o tempo passar e o meu casamento não melhorar. Eu vejo o tempo passar e o meu financeiro não caminhar. Eu vejo o tempo passar e as dívidas só aumentam. Eu vejo o tempo passar e tratamento não resolve, medicamento não resolve, nada muda. Parece que não vai acontecer. E muitos têm caído nessa grande mentira. Só porque eu não vivi até agora, não quer dizer que eu não vá viver mais. Só porque eu não encontrei a pessoa certa para constituir uma família, não quer dizer que eu não vá encontrar mais. Só porque eu ainda não recebi um diagnóstico diferente, um diagnóstico de cura, eu fui curado, não quer dizer que eu não vou ser curado mais. Só porque eu ainda não me tornei um empresário de sucesso, só porque eu ainda não prosperei na vida, não quer dizer que isso não acontecerá mais. Não importa quanto tempo passe, eu preciso continuar acreditando. E esse talvez seja um dos maiores desafios do homem: crer além das circunstâncias. Entenda que a verdadeira fé, ela independe daquilo que você vê, porque muitas vezes o que você vê não é bom. A verdadeira fé independe daquilo que você ouve, porque muitas vezes o que você vai estar ouvindo não é legal. A verdadeira fé, independente do que você está sentindo, porque muitas vezes você vai procurar um sentimento favorável que te leve a fazer o certo, e você não vai encontrar absolutamente nenhum, mas você precisa continuar agindo por fé. A verdadeira fé independe daquilo que você sabe. Abraão sabia que ele era velho, Sara sabia que ela era idosa e já era estéril. Abraão sabia qual era a realidade deles, mas eles decidiram crer independente dos acontecimentos. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Aqui tem 2 pontos muito importantes. Primeiro ponto: a verdadeira fé, repita comigo por favor, a verdadeira fé não ignora o problema, mas o problema deixa de ter peso. Se o Senhor ficou lá 2 dias a mais, Ele tinha discernimento do que era necessário, mas Ele não permitiu que aquele estado de necessidade fizesse com que ele se desestabilizasse. Ele continuou firme. Segundo ponto: eu coloco o peso da forma que eu desejar. O que muitos trataram como morte, Jesus tratou como sono. Muitos têm tratado como fim coisas que de fato nem chegaram a acontecer. Só porque a empresa não está tendo um resultado tão legal, o resultado esperado, muitos já começam a dizer precipitadamente: a gente vai ter que fechar. Não, acabou, não tem o que possa ser feito, a gente vai perder o contrato tal, o contrato A, B, C, as coisas vão começar a dar errado. Esquece. Quantos e quantos que só porque receberam um diagnóstico cai naquele erro de consultar o Dr. Google, e o Google é assim, dependendo do que você consultar lá, ele vai falar: você tem 2 dias de vida. E muitos têm colocado um peso muito maior do que realmente deveriam colocar, quando na verdade,
quando você trata as coisas com uma leveza maior, voltando no primeiro raciocínio, você não ignora, mas também você não pesa, porque pesar só dificulta, pesar só torna mais insuportável aquele momento. Os discípulos, quando eles ouviram o Senhor falando que iria até lá para acordá-lo, eles foram os primeiros a se opor. Quem eu falei que se opôs? Os mais próximos a Jesus. Muitas vezes, os primeiros a se opor à sua fé, ao seu posicionamento, vão estar debaixo do mesmo teto que você. Os primeiros a jogar um balde de água fria num projeto novo, vão ser aqueles mais próximos a você. Muitas vezes, aqueles que vão dizer para você, não vá, não faça, não se posicione, mesmo tendo tudo para dar certo, são as pessoas mais próximas a você. E por que esses discípulos, esses homens tiveram esse posicionamento? Porque antes, Jesus, junto com aqueles homens, estiveram neste mesmo lugar. E neste mesmo lugar, tentaram apedrejá-lo. Então qual foi o pensamento desses homens? Se nós voltarmos para lá, vão nos apedrejar e o negócio vai ficar feio. Perceba que Jesus estava indo, ele estava falando de realizar um grande milagre, ia ser algo incrível. O outro grupo estava focado nos adversários e nos desafios. Diante da vida, presta atenção, todas as vezes que você focar no negativo, você não vai fazer absolutamente nada. Não estou falando que você tem que se envolver, casar com qualquer um, mas se você viver procurando defeito nas pessoas, você não vai se relacionar com ninguém. Se você viver pesando somente aquilo que é contra, aquilo que é negativo em um determinado projeto, gente, é óbvio que de tudo vai ter o pró e vai ter o contra. Vai ter as vantagens e aquilo que a gente vai ter que estar mais atento. Se todas as vezes eu olhar para o gigante e não focar na minha fé, eu não vou sair do meu lugar. Se todas as vezes, por exemplo, você, no passado, para você chegar aonde você chegou hoje, você não teve que passar por vários obstáculos que aparentemente naquele tempo tinha tudo para dar errado, mas porque você acreditou, se empenhou, lutou, você rompeu com aquilo e hoje você está onde você está? Por isso eu não posso parar, por isso eu tenho que continuar. E olha como são as coisas. Quando você é uma pessoa convicta, certa de quem você é e do que Deus tem com você, podem vir pessoas e pessoas, nada te para. Nada te para. Porque parece que quando nós estamos mais próximos de fazer, realizar, viver algo novo, sempre vai ter aquela voz que parece ser uma voz amiga, dizendo assim: ai, se eu fosse você, eu tomava cuidado. Para quem não é firme, a estrutura faz assim, aquela certeza já é transformada em dúvida, aquela convicção é transformada em medo. E no meio desses discípulos, teve um discípulo em especial. Quem na Bíblia é marcado pela incredulidade? Tomé. Tomé disse assim: tá bom, vamos lá para morrer com Cristo. Perceba que o Senhor estava falando de ir levar vida, e ele estava falando, não, vamos lá morrer. Negativismo ele não acrescenta em nada em nossas vidas. O pessimismo, normalmente ele traz como consequência amargura, angústias, resultados pequenos, mas o Senhor foi. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Isso mexe muito comigo, porque sabe o que o Senhor estava dizendo aqui? Olhe para a pessoa do seu lado e diga o seguinte: o seu milagre será muito maior. Porque a fé para curar o enfermo, o milagre da cura de um enfermo, ele tem uma proporção, um tamanho. O milagre para trazer de volta à vida aquilo que já morreu, é uma outra proporção, é um outro tamanho, é uma outra realidade. Já te respondendo, sabe por que algumas coisas demoram
muitas vezes mais do que você espera para acontecer na sua vida? Porque o milagre vai ser muito maior. Muitas vezes algumas coisas não aconteceram no tempo que você esperava, porque o milagre vai ser muito maior. Entenda que conforme o tempo for passando, os desafios forem aumentando, a ação de Deus se torna muito maior na sua vida. E olha como que são as coisas. Existem momentos que o Senhor permite que chegue até um determinado ponto, para que se torne inquestionável que foi o Senhor que realizou, foi o Senhor que fez. Porque o ser humano é assim, convenhamos, nós somos meio bobos às vezes. A gente ora, acontece, e quantos de nós não puxamos o mérito para nós? Quantos e quantos não? É porque tinha que acontecer desse jeito, de alguma forma já ia acontecer. Você está lá, rasgando a calça de tanto orar, você está jejuando, você está buscando, o Senhor vem e responde. E já era para acontecer de qualquer forma? Já ia acontecer de qualquer jeito? Então muitas vezes o Senhor permite que chegue até um ponto para que se torne inquestionável, para que não tenha outra forma de dizer, poderia ser Deus, não teria como ser outro. Do jeito que estava, era só Deus nessa situação. Da forma como aconteceu, é só Deus, porque não tinha chance de dar certo, não tinha chance de fluir, não tinha chance das coisas acontecerem dessa forma. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Perceba que essa mulher, ela apresentou uma fé parcial. Ela acreditava que o Senhor poderia fazer? Acreditava, mas se o Senhor tivesse estado lá antes. Existem pessoas que têm tons de fé, acreditam até um certo ponto, até um certo momento, e Deus, por ter o entendimento que existe essa limitação, Ele permite que você rompa com esse momento, rompa com essa medida, para que você passe a crer de fato. O nosso pensamento deve ser todos os dias, independente das circunstâncias, o Senhor faz. Independente do que estiver acontecendo, o Senhor faz. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Aqui, o Senhor falava sobre o final dos dias, mas o Senhor estava falando de futuro, projetando algo para o presente, porque Ele não estava falando simplesmente do que iria acontecer lá, Ele estava falando do que Ele iria fazer naquele momento. E por isso você não pode duvidar no seu coração, por isso você tem que crer de todo o seu coração, que o Senhor Deus tem um milagre maior para mim. Repita comigo mais uma vez: o Senhor tem algo muito grande para mim nesse dia. Chegando ao lugar onde Jesus estava, e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma frase, pessoas diferentes. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com os lugares que você frequenta, porque a sua fé acaba se tornando parecida com a das pessoas que estão no teu lugar de convivência. Isso é bom? Na verdade depende. Se as pessoas são de um nível elevado de fé, a tua fé vai crescer. Se são pessoas incrédulas, a sua fé vai diminuir. E olha como que são as coisas. Eu me recordo de atender pessoas, e na conversa com essas pessoas, elas são tomadas de uma certeza, de uma convicção tão grande que aquilo resplandece na vida dela. Ela volta para o meio social dela, ela vem te procurar, ela chega assim. E eu pergunto: o que aconteceu com você? Não foi essa pessoa que eu conversei há poucos dias atrás. A pessoa que eu conversei estava cheia de fé. A pessoa que eu conversei estava cheia de certezas. Gente, a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é no momento certo vir uma palavra errada. Porque mesmo que você diga: não, a minha fé é inabalável, ninguém mexe comigo, podem falar, podem ter incrédulos ao meu redor, nada me afeta. Se você estiver num dia ruim,
se você não tiver recebido o resultado que você esperava, ou se você tiver recebido uma notícia negativa agora há pouco, dependendo do que a pessoa joga, entra dentro de você. Te desmotiva, rouba o teu ânimo, rouba a tua disposição, rouba o teu foco, te enfraquece na fé e você deixa de viver o sobrenatural. Por isso você precisa andar próximo a pessoas que têm uma fé maior do que a tua. É muito simples. Cada vez que você vem na igreja, você sai do mesmo jeito? Todas as vezes você não sai explodindo com força, com segurança? E quantos não vão para aquela festa, seja com amigos, com familiares, é o tio, é a tia, é a vozinha, não sei o quê, e quando você entra lá no meio, é aquela conversa de um nível mais baixo, e na hora que você vê, você é tomado por aquele espírito. E sabe uma coisa que é curioso? Eu acho que todo mundo tem dentro de casa, dentro da família, não dentro do teto, mas dentro da família, uma tia que adora disputar a desgraça, né? Como assim? Nossa, a minha situação está difícil. A minha? Você não viu o tamanho dela. A minha desgraça é muito pior que a tua. O meu marido é muito pior que o teu. A minha esposa é muito pior que a sua. E você ganha o que com isso? O pior é se você entrar na onda, né? Isso não pode acontecer. Então por que nós falamos? Esteja constantemente na igreja. Por quê? Porque não adianta eu cobrar fé, vida, de quem está morto. E grande parte do tempo, de cada um de vocês, está relacionado a pessoas que não têm a mesma fé que vocês. Grande parte do tempo, nós convivemos com pessoas incrédulas, pessoas que não acrescentam, pessoas que... É muito simples, ó. Dependendo do lugar que você chega, a própria atmosfera te enfraquece. Não importa, dependendo do cenário, do lugar que você chega, parece que você já, nossa, parece que eu não estou bem, parece que eu estou mais desanimado, eu estou mais cansado, mas dependendo do grupo de pessoas que você está perto, dependendo do lugar que você chega, você pode chegar mal, você sai muito, muito bem. Ao ver chorando Maria e os judeus que os acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Repita, ou melhor, leia para mim, por favor, o que está escrito aí? De novo. Repita comigo, por favor. Jesus chorou, mas continuou. De novo, Jesus chorou, mas continuou. O que muitos acabam fazendo? Choram e... O problema não é parar para chorar. A Bíblia fala que existe o tempo do choro. O problema é quando o choro te para. O problema é quando o choro te trava. O problema é quando as perdas roubam de você uma energia, um foco tão grande, que você não consegue nem continuar. Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Profundamente comovido. Por que Jesus chorou? Era uma situação tensa. Gente, é muito simples, ó. Alguém querido tinha morrido. Tem como alguém soltar fogos por conta disso? Jesus sentiu. Foi um momento difícil. E entenda que se a Bíblia diz que nós o amamos, amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro, então quando o Senhor vê o que está acontecendo conosco, na condição de pai, Ele também sente a dor. Às vezes parece que Ele está agindo com indiferença, não é, tem um propósito maior, mas Deus não é indiferente à sua dor, Ele não quer que você sinta, mas faz parte de um processo que nós precisamos passar, para viver uma glória maior, para vivermos experiências maiores. Tirem a pedra, disse ele, disse Marta, a irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias que ele tinha morrido. Entenda que quando se trata da glória do Senhor,
Ele sempre vai fazer mais do que nós esperamos. A situação, ela se estendeu por 4 dias, em decomposição, e o Senhor permitiu, para que Ele fizesse um milagre muito maior. Preste bastante atenção nessa parte, Efésios 3:20, agora glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder, operando em nós, vamos juntos, levante a sua voz, é capaz de fazer muito mais, de novo, de fazer muito mais, do que jamais ousaríamos pedir, ou mesmo imaginar. Continue comigo, infinitamente além. O que está escrito ali? A sua oração pode ser a mais profunda que for, você ainda não vai alcançar a grandeza do Senhor. Mesmo que você acredite que você está sonhando alto, orando alto, fazendo uma oração extraordinária, quando Deus entra em ação, Ele vai além, literalmente Ele te surpreende, Ele faz algo muito maior na sua vida. Quando Isaac, ele fez aquela semeadura, quando ele plantou naquela terra, a colheita dele foi normal, foi natural? Por que não? Porque o Senhor tinha um milagre muito maior na vida daquele homem. Quando a pesca daqueles homens, quando eles jogaram as redes, aquela quantidade de peixes que eles pegaram foi normal? Não, porque o Senhor tinha um milagre muito maior. Se nós pegarmos a história da multiplicação dos pães e dos peixes, o que aqueles homens comeram foi até se fartar, não foi para tampar o buraquinho do dente, e ainda sobrou, porque o que o Senhor tinha era um milagre muito, muito maior. Então o que tem que encher o teu espírito, independente da minha realidade, Deus tem um milagre muito maior para mim, independente do que eu estiver vivendo, Deus tem um milagre grandioso, incomparável, infinitamente maior, aquilo que eu já pedi, orei, imaginei, ou até mesmo em relação àquilo que eu espero. Quando Salomão pediu sabedoria ao Senhor, olha o que Deus disse a ele: mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. Por que o Senhor deu aquilo que ele não pediu? Porque o Senhor queria fazer um milagre muito. Por isso você não pode duvidar. Olha como que está na NBV. E também vou dar o que você não pediu, riquezas e honra. Repita comigo, por favor, levante a sua voz. Ninguém em todo o mundo será tão rico e famoso, aponta para a pessoa do seu lado e diga isso, quanto você, pelo restante da sua vida. Abraão e Sara, eles queriam ser pais, mas olha o que o Senhor fez por eles, olha a promessa que o Senhor tinha feito no início: farei de vocês uma grande nação, e o abençoarei, e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros, abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que amaldiçoarem, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Ele só queria o quê? Filho. Talvez hoje o teu objetivo é pagar a conta do mês, talvez o teu objetivo é simplesmente pagar as dívidas, mas o Senhor tem um milagre muito maior. O teu objetivo talvez é estabilidade financeira. Deus quer colocar uma grande empresa, um grande negócio, uma grande franquia nas tuas mãos. Talvez hoje o teu maior desejo é que a dor desapareça, só que Deus quer fazer muito mais do que isso na sua vida. Olha o que diz aqui em Gênesis 24, versículo 1. Abraão estava bem velho. Leia o restante ali para mim, por favor. Você tem noção do que é ser abençoado em tudo? O tudo de Deus é tudo, de fato. Família, casamento, financeiro, saúde, abençoado em tudo. O Senhor tinha um milagre muito maior para esses homens, e por isso você tem que se levantar com muita força, com muita ousadia. Você não pode parar de lutar. O que é teu não vai morrer, independente do que estiver acontecendo. Você não pode se entregar. Entenda que a morte daquele homem não impediu o milagre, mas se eles tivessem duvidado, o milagre não teria acontecido.
então você tem que lutar. Repita comigo, por favor: eu vou lutar, eu vou continuar acreditando, porque ainda neste ano eu vou viver um milagre muito maior. A Ele, e se coloquem de pé todos, por favor. João 11, do 40 ao 44. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Perceba que aqui o Senhor já estava confirmando que porque eles tinham crido, o impossível iria acontecer. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei, levante a sua voz, eu sei que sempre me ouves. Faça essa declaração pela fé. Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. Sempre me ouves. Ele te ouviu. Talvez você está preocupado. Você chegou aqui, você talvez até veio, mas não crê ao ponto de acreditar que aquilo que hoje na tua vida está morto ou está morrendo, pode voltar a viver e te trazer muitas e muitas alegrias. Cada um dentro da tua particularidade tem uma luta a travar. Alguns estão buscando pelos filhos, porque aos poucos você está vendo o futuro dele morrendo, está vendo o futuro dele desabando, e humanamente falando, você não consegue enxergar nada que você possa fazer a não ser orar. Aqui tem pessoas que estão lutando pelo casamento, lutando pelo marido, lutando pela esposa. Aqui tem pessoas lutando pelo financeiro, pela empresa. A empresa não está bem, as coisas não estão caminhando da forma que esperava. Mas você tem que ter isso dentro de você, não é para a morte, é para a glória de Deus. Não vai morrer, vai viver, não vai morrer, vai viver, não vai morrer, vai viver. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Repita comigo, por favor: o morto saiu. O impossível aconteceu. Feche os seus olhos, por favor. Você é vitimista ou você é um vencedor? O vitimista, ele se apoia, ele se apega ao acontecimento. O vencedor se apega ao posicionamento. O seu posicionamento é capaz de trazer vida para qualquer lugar que você passar. O teu posicionamento traz vida para a tua empresa. Você pode ser uma peça lá que se destaque e muda a estrutura de todo o resto. O teu posicionamento pode trazer vida ao teu casamento. Ah, mas o meu cônjuge tem o coração duro. Deus quebranta, Deus muda. O teu posicionamento pode resgatar cada pessoa pela qual você tem lutado e não é de hoje. O teu posicionamento, ele atrai vitórias para você. Por isso você não pode parar. Sabe o que acontece? Olhe para cá um instante mais uma vez. Era um clima de velório, não era? Sepultamento. Numa empresa, quando um funcionário morre, o que a empresa decreta? Dia de luto. O que a empresa faz? Quando você recebe a notícia que alguém ou algum ente querido, algum amigo, infelizmente veio a falecer, o que você faz? Você para e vai até lá. O que o Senhor diz para você? Não pare, continue, porque não vai morrer. Não é hora de você parar.
não é hora de você estagnar, não é hora de você fechar, é hora de você continuar, porque o que parece estar morto, o que está prestes a morrer, entenda que Deus transforma uma derrota iminente, uma derrota clara, em uma vitória surpreendente na tua vida. Pode ter tudo indica para um grande fracasso, tudo indica para que o fechamento da tua empresa seja um fracasso total, tudo indica para que o teu casamento não resista mais, mas quando Deus entra em ação, Ele traz de volta à vida aquilo que está morto, aquilo que está doente, Ele faz, Ele reverte, Ele muda, Ele transforma. Feche os seus olhos mais uma vez. Não morreu, não morreu, não trate como fim, não faça a mesma declaração de Marta e Maria, se o Senhor estivesse aqui, não, a questão essa é a questão que muitos não entenderam, Ele está aqui, então se Ele está aqui, se Ele está no lugar onde você precisa, mudanças vão acontecer, Ele está aqui, se o Senhor estivesse, Ele está aqui, Ele está em todos os lugares, Ele está no lugar da tua dor, Ele está no lugar da tua batalha, Ele está no lugar do teu desafio, por isso você não pode se entregar, Ele tem compaixão por você, Ele não quer que você passe por esse momento doloroso, mas se é necessário, você vai passar e vai vencer esse desafio. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração, dizendo exatamente isso: Senhor, não é para a morte, é para a tua glória, não é para a morte, o momento que eu estou passando, não é para a morte, é para que a tua glória seja revelada, não é para a morte, eu não vou perder essa batalha, eu não vou perder essa guerra, eu não vou perder esse desafio, não, muito pelo contrário, Senhor, o diagnóstico chegou, a sentença chegou, a notícia chegou, mas eu declaro pela fé, eu já venci essa batalha, eu já venci essa batalha, eu já venci esse desafio, eu já venci esse problema, eu já venci esse momento difícil, esse momento desconfortável. Deus, Ele te capacita, Ele te dá unção, Ele te dá poder, Ele te dá autoridade, mas Ele também te dá a escolha nessa noite, entre a vida e a morte. Então declare: eu escolho a vida, o meu casamento, ele não vai morrer, ele vai viver, a minha família não vai morrer, a minha família vai viver, a minha empresa não vai morrer, a minha empresa vai viver, a minha empresa não vai desabar, a minha empresa vai se levantar e vai ser algo incrível, vai ser algo poderoso. Deus tem um milagre maior para você, não duvide, não meça o poder de Deus pela tua realidade, o que Ele tem para você é muito maior. Então declare: Senhor, eu não vou perder essa guerra, não, Senhor, eu vou me levantar, não importa se o Senhor atrasou por 2 dias, tem um propósito, o propósito é de que o milagre seja muito maior do que eu espero, o milagre, ele vai me surpreender. Então declare com as suas palavras, essa oração é tua: Senhor, aonde eu chorei por muito tempo, aonde eu chorei pelo luto, pela perda, eu vou chorar, meu Deus, de alegria, eu vou chorar pela minha vitória, e mudanças vão acontecer. Senhor, vai agindo em favor do teu povo, vai agindo, faça aquilo que somente o Senhor tem poder para fazer. Declare: meu Deus, eu não vou me entregar, eu não vou me entregar, Senhor, eu não vou me entregar, eu não vou me entregar, eu não vou me entregar. Você tem que se posicionar, você tem que lutar, você tem que combater, você tem que se levantar. Qual que é o morto que está dentro daquela gruta? Qual é o morto que está por detrás da pedra? O Senhor diz para você, diga a Ele: levante, sai para fora, sai para fora, sai para fora. O lugar do teu sonho não é enterrado, o lugar da tua família não é enterrado, o lugar do teu casamento não é enterrado, não é a hora de enterrar, é a hora de nascer uma nova vida. Foi isso que Lázaro recebeu, uma nova vida, era um novo tempo, era o começo de algo incrível, era o começo de algo extraordinário. Então declare que a partir deste momento vai se iniciar na minha vida um tempo de grande glória, um tempo de grande favor, um tempo de grande poder, um tempo de grande autoridade, um tempo de grandes e grandes vitórias. O seu testemunho será maior do que jamais foi, mas você não pode duvidar no seu coração. Essa oração é sua, o posicionamento é seu. Lute essa batalha literalmente como se fosse uma batalha de vida ou morte. A tua família talvez dependa de você, talvez você seja o pilar espiritual,
talvez você seja o único que acredita, e é você que tem que se posicionar. Então levante sua oração, levante a sua voz e declare: Senhor, eu vou vencer, eu já venci, eu já superei, eu já avancei, eu não vou perder, Senhor, eu não vou perder, não, muito pelo contrário, eu não vou me prostrar, eu não vou me entregar. Eu creio que o Senhor vai fazer uma grande obra na minha vida, eu creio que o Senhor vai fazer uma grande obra na minha vida. Senhor, vai fazendo, meu Deus, faça o impossível acontecer, faça o sobrenatural acontecer. A realidade do teu povo, Senhor, não pode ser mais a mesma, a realidade do teu povo não pode ser mais essa, o padrão não pode ser mais esse. Não, Senhor, vem com poder e faça o impossível acontecer diante do teu povo. Não é hora de parar, é hora de continuar, não é hora de chorar, é hora de lutar, não é hora de enterrar os seus sonhos, a sua vida. É hora de você se levantar, porque assim como Lázaro, ele recebeu uma nova chance, uma nova vida. Hoje você tem uma nova chance, uma nova vida, uma oportunidade de viver o sobrenatural, uma oportunidade de viver o incrível, o impossível do Senhor. Não, com toda certeza não acabou. Declare: ainda não acabou, 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 ainda não acabou. Deus vai fazer uma grande obra, Ele quer fazer, Ele quer lutar por você, Ele quer te dar uma grande vitória. Não define esse momento como sendo o fim, mas sim como uma grande oportunidade da glória do Senhor se manifestar na sua vida. Dirija suas mãos para o lugar onde você precisa de vitórias e declare, fale: meu Deus, neste lugar nada vai morrer. Se tem negócios que estão prestes a dar errado, se você está vendo que tem contratos que vão dar errado, se você vê que a tua empresa ela não está conseguindo fechar no azul, declare: esse lugar não conhecerá a morte, dentro deste lugar não vai morrer contratos, eu não vou perder clientes, neste lugar a minha realidade vai ser transformada por completo, neste lugar eu não vou sofrer, eu vou me alegrar, eu não vou perder, eu vou vencer, eu não vou chorar, eu vou sorrir. Neste lugar, diga o nome da tua empresa, apresente o endereço, diga o nome da rua, o bairro, aonde ela está localizada e declare: neste lugar não haverá morte, neste lugar não haverá morte, neste lugar não haverá morte, neste lugar não haverá morte. Se é na tua casa, se você sente, se você entende que você está perdendo a mão lá no teu lar, se é na tua família, diga isso neste lugar: esse casamento não vai morrer, a minha família não vai morrer. Não, ela não vai morrer. Você não vai perder aquilo que é querido para você, não, você não vai perder quem você ama. Se você está enfrentando algum problema judicial, então estenda as mãos para este tribunal e declare: neste lugar eu não vou conhecer a morte, não, eu vou vencer essa grande batalha, eu vou ver o impossível, o sobrenatural se manifestando na minha vida. Eu creio que neste lugar eu vou viver, meu Deus, o melhor do Senhor. Eu creio, o Senhor tem um milagre muito maior. Eu creio, o Senhor tem um milagre maior, o Senhor tem uma glória maior. Vai existir uma grande diferença na minha vida, vai existir uma grande diferença na minha vida. Durante toda a semana, na segunda, na quarta, nós fizemos isso. Faça isso novamente. Concorde com as vitórias da pessoa que está do seu lado. Não importa se você conhece ou não conhece, mas dê as mãos a ela e declare: você não vai ver a morte, nada na tua vida vai morrer, tudo na tua vida vai caminhar. Você vai viver um tempo de grande sucesso, um tempo de grande favor. Se você der lugar ao Senhor, Ele vai usar a tua boca para fazer declarações de futuro, declarações de destino sobre a vida dessas pessoas. Declare sobre a vida dela: não se preocupe, as coisas vão dar certo, não se preocupe, você não vai perder quem você ama, não se preocupe. Faça essa declaração pela fé. Hoje é a última vez que você chora por essa situação, hoje é a última vez que você chora e você está de luto por essa situação, porque vai viver uma glória maior. É isso que vai acontecer na sua vida. Declare, profetize sobre a vida dessa pessoa. Fala: Deus tem um milagre maior, 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 Deus tem um milagre muito maior para você, para a sua vida, para a sua família. Ele quer fazer uma grande obra. Isso. Declare como se você estivesse orando por você.
Abençoe a vida dela e declare que ela vai viver um ano mais incrível, um ano mais poderoso. Declare sobre a vida dela o que você gostaria de estar ouvindo. Se você queria ouvir que você vai ser o profissional mais respeitado, declare sobre a vida dela. Você vai ser a profissional ou o profissional mais respeitado na tua área. Você vai construir uma família extraordinária, uma família poderosa. As suas dívidas vão desaparecer. Você vai viver um tempo inédito, um tempo de grande favor, um tempo de grande autoridade, um tempo de grandes bênçãos. Você vai viver essa diferença. Você vai viver essa grande diferença na sua vida. Deus quer te surpreender, Deus quer te favorecer, Ele quer mudar a tua história, Ele quer curar o teu destino, Ele quer fazer. Deus tem muito mais, Ele tem mais para você, Ele tem muito mais para sua família. Ainda não acabou. Quando Isaac ele colheu 100 vezes mais. A pesca, ela quase afundou o barco pelo tamanho dela. A multiplicação dos peixes foi sobrenatural. Você vai ser abençoado em absolutamente tudo, até naquilo que parecia ser impossível. Você será abençoado em nome de Jesus. Volte à sua posição original. Quando eu paro para analisar as coisas que aconteceram na minha vida de 4 anos para cá, com muita sinceridade, eu pedi por muitas coisas, só que Deus fez elas muito maiores. Lá era difícil acreditar que eu estaria onde eu estou. Lá, naquele lugar, era difícil de acreditar que eu estaria vivendo a vida que eu vivo hoje. Lá, enquanto eu chorava e ninguém via, enquanto eu me lamentava e ninguém presenciava, enquanto eu passava noites, madrugadas inteiras acordado, desesperado, com medo de futuro, medo de não construir família, medo de não conseguir sustentar a família, eu olho para hoje, e o que o Senhor fez foi muito maior. Muito maior. Entenda que quando Deus entra em ação, Ele não brinca de ser Deus. Por exemplo, o meu pai me mandou as fotos do trabalho, eu vi que aconteceu lá na usina. Com muita sinceridade. O poder de influência foi muito grande. Já parou para pensar o que são quase 1000 pessoas influenciadas por um homem? Pelo espírito de uma pessoa com uma fé diferente? Aonde eu estou querendo chegar? Às vezes dentro de você só quer influenciar os da tua casa. Só isso. Estou errado? Deus te concede isso e Ele te dá muito, muito mais. Quantos aqui, quando chegaram na igreja, a perspectiva era só conseguir fazer com que as dívidas desaparecessem? E Deus foi te prosperando, Ele foi prosperando, Ele foi prosperando, Ele foi prosperando. É assim que Deus trabalha. E quando você entende isso de fato, você se torna uma pessoa cheia de esperança e fé. Uma pessoa cheia de esperança é uma pessoa poderosa. Que o mundo pode estar caindo ao redor, mas eu tenho tanta esperança que eu não paro. As pessoas, grande parte delas, não vivem porque não tinham que viver, elas não vivem porque elas param. Eu ouço isso demais, demais. Se eu tivesse continuado, e se naquele tempo eu não tivesse parado? Sabe o que eu digo para você? Se você entendeu isso agora, não pare mais.
Porque às vezes dá a impressão que porque nós cometemos alguns erros, algumas falhas, algumas coisas não dá para viver mais. Lembra de Ai? Ai foi um erro, não foi? Não foi uma grande falha? Eles corrigiram, a promessa mudou? A promessa continuou a mesma. Então, mesmo diante dos seus erros, corrija-os, a promessa continua a mesma. Deus pode colocar você nos mesmos lugares que Ele já tinha planejado lá atrás. Salmo 126:5. Aqueles que semeiam, olha o detalhe, com lágrimas. Vamos trocar a palavra semeiam por agem. Se posicionam. Aqueles que se posicionam, mesmo triste, chorando. Repita comigo, por favor. Com cantos de alegria, colherão. Isso é incrível. Isso é incrível. Mesmo no luto, eu tenho que continuar? Eu tenho que continuar. Mesmo diante da adversidade, eu tenho que continuar? Eu tenho que continuar. O 126:3 diz, repita comigo pela fé, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. De novo, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Eu creio nisso de todo o meu coração. Eu creio que o Senhor fez uma grande obra na tua vida nessa noite. Eu creio que a tua história foi mudada. Eu creio que o impossível aconteceu. Eu creio que onde você tinha testemunhado morte, você vai testemunhar vida, uma grande vida, uma vida completa, uma vida extraordinária. Senhor, eu peço que o Senhor vá com poder, visite com grande autoridade, meu Deus, visite com a tua glória cada um desses lugares que o teu povo precisa de uma resposta, e mude, defina, transforme, e eu declaro, não vai morrer, vai viver. As coisas não vão morrer, elas vão viver, e que o Senhor faça um milagre muito maior na tua vida. Eu te abençoo em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo, eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus.